Olá, galerinha linda da tia do oitavo ano. Tudo bom, galera LDC? Então, estamos aí caminhando, né, para mais a nossa última semana aí de exercícios de revisão, tá? Do fechamento do nosso conteúdo do primeiro bimestre. Então, nós aí trabalhamos, né, nesse período de quarentena, dois capítulos que a gente fechou o conteúdo do primeiro bimestre, tá? Nós trabalhamos aí o capítulo 2, certo? Que falou sobre a construção do território americano, ou seja, do continente americano, né? Das divisões aí das Américas e das características dos povos nativos, de alguns dos povos nativos que moravam aí. A tia também deixou alguns exercícios, né, pertinentes do livro de atividades para que vocês pudessem fazer e enviei, né, o gabarito aí pelo e-mail para o Google Classroom, tá bom? Também deixei aí, né, na nossa segunda aula de revisão, nós trabalhamos a última aula de geografia, que foi no dia 21/4, tá registrado lá no Google Classroom, sobre o capítulo 3, ok? Onde a gente falava sobre a América, os aspectos naturais, ou seja, características físicas, relevo, vegetação, clima, né? Que estão aí relacionados a esse continente, tá? E a tia fez a revisão com vocês dessas atividades aí. Então vamos lá, galerinha. Poder aí revisar um pouco aí do nosso conteúdo, tá? Do capítulo 2 e também do capítulo 3 do nosso livro. Nós falamos sobre, né, o capítulo 2 aí. Então a tia vai relembrar um pouquinho aí o que a gente falou, tá? Então eu queria que vocês prestassem atenção. Lembrando, oitavo ano, que o canal Tirar Dúvidas está à disposição de vocês, tá? O que vocês não lembrarem, pode perguntar, que é importante. Então aí, ó, dia 14/4, nós falamos aí sobre o capítulo 2, construção do território americano, ok? Bom, galerinha, o território americano, ele vai basicamente, né, começar a ser regionalizado, ou seja, dividido a partir do século XV, né, com as grandes navegações. A tia até falou isso com vocês no capítulo 1, a gente ainda estava na escola, falando, né, dos fatores que levaram os europeus a buscarem, né, novas colônias, novos lugares aonde eles pudessem estar explorando matéria-prima barata, mão de obra barata e o mercado consumidor, ou seja, três fatores que impulsionaram os europeus, tá, a saírem ali, né, da Europa e buscarem novas regiões do novo continente. Então, a partir daí, tá, nós vamos identificar duas Américas. A América anglo-saxônica, que é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que foi colonizada basicamente pelos ingleses, tá? Que deixaram toda uma influência cultural, regional naquele continente. E também temos aí a América Latina, que é formada pelo México, América Central e América do Sul, tá? E que foi quase toda colonizada aí por espanhóis e por portugueses, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante também aí que a gente tem que lembrar, né? É que a América, em relação à regionalização, né? De características físicas, a gente tem o território americano dividido aí em três partes, tá? América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Então a tia também colocou um mapa bem aqui no cantinho, ó, que fica fácil de vocês poderem identificar no mapa, ó. Aqui está a América do Norte, aonde fica, né, os Estados Unidos e o Canadá. Aqui nós temos a América Central, onde a sua maioria foi colonizada pelos espanhóis, né? Parte aí dos países da América Central aí, né? O México, Honduras, certo? E temos aí a América do Sul, formada pelo Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, tá? E nós temos aqui uma foto mostrando a diversidade da população do continente americano, tá? Ou seja, os povos nativos que aqui viviam eram diversificados, eram variados, possuíam costumes e culturas locais também muito distintas. Bom, galerinha, os povos originários, né, do continente americano
né, basicamente aí na América Central, a gente vai encontrar aí os povos, né, que eram chamados de civilizações pré-colombianas. E já na América do Norte e na América do Sul, a gente também vai ter os ameríndios, né? Porque o Cristóvão Colombo pensou que tivesse chegado também às Índias, que era o maior objetivo dos portugueses, e aí batizou, né, os nossos povos nativos de lá na América do Norte de ameríndios. E aqui na América do Sul, no Brasil, né, Pedro Álvares Cabral batizou os nossos índios de índios mesmo, né, porque achou que eram as Índias. Já na América Central, os povos pré-colombianos, eles eram povos astecas, povos maias e povos incas, que tinham uma diversidade e uma maravilhosa características cultural, tá? Que eles possuíam aí. Por exemplo, a civilização asteca, tá? Que se formou aí no Planalto do México, a cidade, né, central aí do Império Tenochtitlan, e eles aí tiveram, né, um império todo construído de uma cidade com canalização, com parte de irrigação para suas plantações, grandes pirâmides, né? Às vezes a gente fala tanto aí das pirâmides do Egito, mas os nossos povos também aqui, né, dos astecas aqui da nossa América Central, também tiveram uma grande engenhosidade, né, e habilidade arquitetônica, construindo aí verdadeiros, né, templos religiosos enormes aí na cidade do México, ok? Também falamos um pouquinho sobre os maias, né? Os maias, eles eram, né, da sua maioria aí, também tinham aí uma grande parte no México, na Guatemala, em Honduras, tá? Eles tinham aí uma grande habilidade nos conhecimentos matemáticos, né? E também aos pouquinhos eles foram aí enfraquecendo a sua civilização, né? Devido aí a vários povos que vinham de fora, principalmente os espanhóis, né? Que começou a degradar aí o seu ambiente, né? E a cidade mais famosa é a cidade de Yucatán, tá? Que era a cidade central aí, né? Típica aí dos povos maias, tá bom? Aqui a tia também colocou uma outra foto, né? De Yucatán, ó, também tinham grandes construções arquitetônicas. Os povos incas, né, eram povos que na sua maioria moravam em lugares muito altos, né, em planaltos, em morros muito íngremes, né, principalmente aí na Cordilheira dos Andes. Eles viviam, né, na sua cidade central, a capital do Império Inca era Cusco, né, onde vivia o imperador. O imperador ele era tido, né, como o maior sacerdote aí maravilhoso, né, que mandava em todo mundo, né, em todas as pessoas. Ele era considerado filho do sol e ninguém poderia aí contestar a vontade do imperador. Então aqui tem a cidade de Machu Picchu, tá, no Peru. É uma das maiores cidades arquitetônicas aí que a gente tem, que caracterizam aí o povo inca, ok? A gente também falou um pouquinho sobre a questão da colonização. Não sei se vocês lembram. Ou seja, como que era a colonização? A colonização feita na América do Norte foi uma, e a colonização feita na América Central e na América do Sul foi outra. Isso por quê? Porque os povos que vieram, né, os ingleses que vieram aí e que povoaram a América Anglo-Saxônica, eles praticamente desenvolveram a terra, né? Ou seja, era um tipo de exploração voltada, né, para colonizar, para desenvolver, para fazer a terra prosperar. Então, as pessoas que vinham de fora fixaram ali, né, vários tipos de policultura, que é a cultura e o cultivo de vários tipos de produtos, né, um comércio interno, o trabalho assalariado, né, as pequenas manufaturas. Então, aos poucos, os Estados Unidos, né, e o Canadá foram se desenvolvendo. Agora, já a América Central e a América do Sul, já foi implantado um modelo de exploração da terra, baseado nas grandes propriedades monocultoras. O que era monocultoras? Só se plantava um único tipo de produto,
tá? Utilizavam mão de obra escrava e, na sua maioria, essa produção era voltada para o mercado externo, era para vender no exterior, né? Então, aqui a tia trouxe, né, para vocês, lembrando que toda essa aula aqui nesse slide tá no Google Classroom, tá? Aqui a tia mostra para vocês, comparando, ó, como eram as colônias de exploração, como eram as colônias de povoamento. É por isso que a gente teve aí, né, um grande desenvolvimento da América do Norte e um pouco desenvolvimento aí da América do Sul, ok? Bom, galerinha, esse foi basicamente o nosso capítulo 2. E o nosso capítulo 3, né, a tia vai falar aí rapidamente, ele vai falar um pouquinho sobre os aspectos naturais do continente americano, tá? Então, o que a gente tem aí na nossa gravação lá no Google Classroom? Ele fala um pouquinho das características do continente europeu, tá? Falando principalmente da grande diversidade, né? Que tem nesse continente, resultado aí, que foi basicamente aí da divisão, né, da nossa Pangeia, que é quando a gente tinha um único continente, e aí ele foi dividido, né, em Laurásia, e a gente tem a Eurásia, que é a união da Europa com a Ásia, ok? E aí essa união trouxe aí essa grande diversidade histórica e cultural, né, de religiões diferentes, de etnias diferentes, né, de línguas diferentes. Então acaba aí a gente tendo uma divisão entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Lembrando também, né, que a Europa, né, tem um relevo bastante diversificado, né? Na maior parte dele aí a gente tem uma extensa planície, né? E nessas planícies se explorava muito o carvão mineral, que foi fundamental para a Revolução Industrial, que surgiu lá na Inglaterra, tá? Então, essa grande fartura, né, de carvão mineral possibilitou um desenvolvimento industrial, né, principalmente aí em todos esses países aqui que vocês estão vendo. Reino Unido, né, que era a Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Polônia, a Rússia e assim por diante. Bom, a Europa tem uma hidrografia muito rica e diversificada. Na maior parte dos seus rios, os rios, eles são utilizados, né, para não só para transporte, mas para poder também trazer um grande desenvolvimento de grandes cidades e civilizações em volta aí desse rio, né? E além de fazer aí o transporte de grandes quantidades de carga, porque as zonas industriais ficavam no entorno aí desses rios, ok? E aqui a tia postou para vocês, né, nos slides, os principais rios europeus, né, e as suas cidades de origem. O rio Volga em Moscou, o rio Reno em Berlim, o rio Tamisa em Londres, o rio Tejo em Lisboa, o rio Sena em Paris, o rio Danúbio em Viena, ok? Depois vocês dão uma olhadinha lá direitinho, tá? Bom, o clima da Europa, como ele possui aí, né, uma grande extensão territorial, a gente também vai ter aí, né, um tipo climático aí bem diversificado. Desde clima aí de característica polar, né, como é o caso da Rússia, até países de características mais quentes ali, próximos ali, né, do Oceano Atlântico, como Portugal, Espanha, ok? Bom, a vegetação ela também é diversificada, vai acompanhar aí a condição climática de cada local, né? Então, de acordo com o clima, a gente vai ter uma característica de vegetação típica daquele clima, como acontece em qualquer outro lugar. Olha a gente aqui no Brasil, por exemplo, a nossa vegetação que a gente tem, a caatinga, né? Que tem lá no Nordeste brasileiro, pode ser encontrada, por exemplo, na região norte, onde tem a Amazônia? A gente sabe que não, né? Porque a característica climática de uma região é completamente diferente da outra. Aí aqui a tia também trouxe lá no nosso slide, né, as imagens mostrando aí essas características, ó, a tundra na Noruega, a taiga na Rússia, estepes na Ucrânia, né, a vegetação mediterrânea típica ali, né, da Itália, da Espanha, de Portugal, ok? Bom, galerinha,
a gente finaliza aqui falando sobre as fontes de recursos naturais que existem na Europa. Temos aí recursos não renováveis, né? Como o carvão, o petróleo, né? Que são muito importantes, o urânio, né? Que é radioativo. Porém, os recursos renováveis têm aí ganhado bastante destaque na economia. Principalmente a eólica, né? Que é a energia dos ventos, e a energia hidrelétrica também, ok? Aí aqui a tia trouxe uma imagem aí para vocês. Bom, galerinha, a tia vai deixar, tá? Postado também no Google Classroom uma atividade de revisão para vocês poderem aí fixar esse conhecimento, ok? Façam as atividades, estão bem tranquilas, tá? Analisem as questões. Qualquer dúvida, a tia vê com vocês aí, né? No canal Tira Dúvidas. E o gabarito também a tia tá postando aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar logo, logo. Um beijo no coração. A tia ama vocês. Beijo.